né? A coisa entrando em coerência, entrando em harmonia. 2:2:2. Está escrito o seguinte: agora a Bíblia disse que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus. Agora ouçam bem, caso algum de vocês não estejam aqui amanhã para ouvir o final. A Bíblia diz que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus, morto desde antes do mundo, certo? Quando ele foi morto desde a fundação, esse é o mundo. Se ele foi feito de um punhado de átomos que se fragmentaram, arrancados do sol além, antes que houvesse isso, então, antes que em alguma ocasião um átomo pela primeira vez se fragmentasse no sol, se aquele foi mesmo um meteoro arrancado do sol, o que seria há 100 milhões de trilhões de bilhões de anos antes, mesmo que um meteoro de luz existisse, Cristo foi morto. Quando a grande mente de Deus decide a respeito de alguma coisa, é um produto acabado. Quando Deus disse, haja, isso já está concluído. Se leva 100 bilhões de anos para chegar ao fim, já está concluído, assim que ele disse. E quando o Cordeiro foi morto, desde a fundação do mundo, a mesma Bíblia, o mesmo Espírito escreveu e disse que nossos nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Então Deus não está limitado ao tempo, como nós estamos. Para Deus não há passado, presente e futuro. Ele não está preso ao tempo como nós estamos. Ele pode revelar mistério do passado, como foi ali a fruta que Eva comeu e deu para Adão, a serpente também ali. Deus revelou aquilo para não lembrar coisa do passado, revela coisa do presente, e também o futuro está aberto para Deus revelar. E o profeta é a porta por onde Deus traz seus mistérios do futuro, de toda a parte. Então não podemos limitar a Deus. Como está também na mensagem, o livro da vida do Cordeiro. O livro da vida do Cordeiro, 140 também, o Mambrano nos fala alguma coisa nesse sentido. 140. Vamos ler aqui. Ouçam-me, um irmão cansado. A Bíblia diz que Jesus era o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Note, ó, que coisa, como isso queima meu coração, o seu coração, como isso lhe dá esperança. Bem antes da fundação do mundo, quando Satanás perverteu o mal, Deus, sendo infinito, olhou através da sequência do tempo e viu o fim. Deus viu o fim, viu tudo, o livro aberto, tudo. Por isso que ele pode revelar qualquer mistério, né? O livro pode estar fechado, mas ele revela todos os mistérios dele. Por quê? Porque no futuro ele pega o livro. Então o livro, e na mente dele já está tudo consumado. Tudo, já está tudo consumado. Presciência. Se ele não conhece todas as coisas, você limitou a Deus. Olha aqui, presciência. Se ele não conhece todas as coisas, você limitou a Deus. Não podemos limitar a Deus, não. Falar que ele não sabe, não pode revelar certas coisas. Se ele não conhece todas as coisas, você limitou a Deus. Você o tornou finito como você e eu. Mas Deus é ilimitado. O poder de Deus, o conhecimento de Deus, tudo ele é onipresente. Bem antes da fundação do mundo, quando Satanás fez o mal, porque Satanás tinha em mente o que ia fazer. Deus viu como ele poderia neutralizar isso, amém. Então Deus já conhecia tudo. Por isso que ele fala na mensagem Shalom, pregada em janeiro de 64, no parágrafo 14. Assim que estamos frente a este ano novo, como todos os anos, tenho um pesar por nossos erros no passado, e olhando adiante para o futuro da gloriosa luz de Cristo. Sem dúvida que se vivermos este ano todo, encontraremos muitos erros que cometemos, e esperamos isso porque vai junto aos pós e aos contras. Aos pós e aos contras. Essa é a lei da média, pela qual vivemos aqui nesta vida, mas estamos tão contentes por termos um mediador, o qual encontra-se à destra de Deus, para fazer intercessões quando estamos dispostos a admitirmos nossos erros, que fizemos errado. Então ele perdoa, ele é cheio de graça e misericórdia para nos perdoar por nossos erros. Falando aqui em 64 que Jesus estava onde? Nós temos um mediador, o qual encontra-se à destra de Deus, para fazer intercessões por nós. Confiando nesse mediador. Agora essas pessoas não confiam mais, não creem mais que há sangue no propiciatório, né? Não crê no que o Mambrana tem ensinado. A mensagem, ele cuida de você, ele cuida de você. Julho de 63, o Mambrana nos fala, a Bíblia diz que ele é o sumo sacerdote agora mesmo, o sumo sacerdote assentado à destra da majestade de Deus, para fazer intercessões sobre nossas confissões. Nós confessamos que cremos nele, e nós queremos tocar no sumo sacerdote, e nós tocamos nele como ele agirá.
Ele está aqui na forma do Espírito Santo. Então ele falará exatamente de volta, ele dirá exatamente tudo. Não é isto, certo? Agora, você crê nisto? Fique assim assentado, quieto, com reverência. Observe agora, se ele simplesmente fizer isso pelo menos 3 vezes, isso será suficiente. Não será? 3 vezes ele fizer isso. Então ele está à destra de Deus para fazer intercessão. Provando a sua palavra, 65, o Bruno nos fala: e Jesus veio para redimir aqueles que estavam no livro. Na Bíblia, o Cordeiro veio de trás da cortina e tomou o livro e abriu os selos, com que tal estava selado, porque ele veio para reclamar tudo que havia redimido. Ele é o intercessor agora, o intercessor, fazendo intercessões por aqueles que ele redimiu. Todo aquele nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro, está redimido. Então ele está redimindo essas pessoas, como nós já lemos antes, né, ele está redimindo. E quando ele terminar de redimir o último, ele pegará o livro. Essa mensagem foi pregada quando? Né, falando que foi pregada em 26 de abril de 65. 26 de abril de 65, o Bruno falando aqui que na Bíblia o Cordeiro veio e tomou o livro. Tomou, abriu o selo de tal maneira, sei lá, porque ele veio para redimir. Ele é o intercessor agora. Ele é o intercessor agora. 65, o Bruno falou que ele é o intercessor agora. Então nós vemos que Jesus continua no trono. Coisas que hão de ser também. Foi pregada em 5 de dezembro de 65, finalzinho do Ministério de Mombrana. Coisas que hão de ser. Mombrana aqui nos fala. Como aqui nos fala que o que a ciência está preparando para você, para o que você senta. Mais morte, isso é certo. Sputniks e tudo mais, indo para cima. E todas essas coisas que estão espalhando morte e tudo mais através da terra. Não olhe para isto. Coloque sua cabeça mais alto do que isto. Em direção aos céus. Olhe para Jesus, está sentado à destra de Deus. Nesta noite. Sempre vivendo para fazer intercessões sobre nossas confissões, no que cremos ser a verdade. Olhe para mais alto, irmão. Pode olhar para esses dogmas e credos, esses grupos que aumentam e diminuem a mensagem de Mombrana. Mamãe falando que Jesus está na destra de Deus, faz intercessões por nós. Creia nisso aqui, olhe mais alto, olhe para o que Mombrana ensinou. Vamos sair desse nível de fé desses pastores, vamos subir além para o pastor da era. A noiva de Cristo só reconhece uma liderança, só tem um nível de fé. E esse é o profeta da era. Não vão ficar presos nessas igrejas, nesses dogmas e credos desses homens. Eles querem mandar você ali, dizer que você tem que ficar no que eles ensinam, mas é mentira. Tem que sair disso, vai para o que o Mombrana ensina. Esse é o nível de fé da noiva, assim diz o Senhor. O único nível de fé da noiva é isso. Há somente uma fé. Não pode haver dois níveis de fé, irmãos. Se há uma só fé, tem que ter um só nível. E a noiva só tem um nível de fé. E esse nível de fé da noiva não é eu, um pastor, não é outro pastor. Não é... O nível de fé da noiva é a mensagem, é o Mombrana, é o que ele ensina. Não uma liderança humana. Jamais confie em um homem, jamais confie em mim. Ou em qualquer pastor que seja. Jamais confie em homem. Somente no que o Mombrana ensinou. Ou então pereceremos. Pereceremos. Se nós não confiarmos em homem, maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Ouvi, mas agora vejo. Ouvi, mas agora vejo. Em seu parágrafo, ouvi, mas agora vejo. 180. Pegando um fósforo e acendendo isto, se o fósforo não tivesse enxofre bem na cabeça do palito, ele não poderia acender. Você pode tentar, mas se alguma química matou o enxofre dali, ele não acenderá, não haverá nenhuma luz. Mas se aquela química, o enxofre, for de encontro com o metal, ele permanece ali. Quando há o impacto, ele acenderá. E quando a verdadeira, genuína vindicação da Escritura, da mensagem desse último dia, e você vê a presença de Jesus Cristo, porque você ouviu falar de que Ele fez em sua vida, e ouvindo as Escrituras dizerem que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e pouco antes da condição de Sodoma ser queimada com a ira de Deus, vê Jesus retornar no meio do seu povo, formado em carne humana, e fazendo a mesma coisa que ele fez. Oh, isso deveria levar nossas almas até a glória. Isso devia fazer algo por nós, porque está caindo naquilo. Você ouviu falar na Bíblia o que ele fez, como que a mulher tocou suas vestes,
Ele virou, ele disse qual era o seu problema, e sua fé ele curou. Agora ele prometeu que ele faria aquela mesma coisa outra vez, pouco antes do mundo ser queimado, e o mundo estaria na condição de Sodoma. O Novo Testamento, o profeta, o Deus profeta, o profeta de todos os profetas, o Deus de todos os profetas, a plenitude corporal da divindade, Deus manifestado em carne, o Criador de Gênesis, aleluia, é a sua palavra. Ele disse que isso aconteceria, e vemos a condição de Sodoma, vemos o mundo naquela condição. Agora nós o vemos descendo e fazendo exatamente o que ele disse que ele faria. Agora nós ouvimos falar dele, agora nós o vemos, ouvi falar de ti com meus ouvidos, agora eu te vejo com meus olhos, amém. Eu vejo com meus ouvidos, com meus próprios olhos, meu irmão. Eu vejo com meus próprios olhos que hora deve ser, que tempo deve ser, a confirmação de sua palavra, sempre quando a palavra é confirmada. Isso é Deus falando na sua palavra, fazendo-a a si mesmo visível para que você possa ver. Vamos crer como o Senhor, vamos deixar dessas tolices, dessas mentiras, dessas heresias que esses pastores estão falando. Mas nessa era foi Deus de carne humana outra vez, a plenitude incorporal novamente, usando a membrana, o Deus eterno, Elohim novamente se manifestou nos nossos dias. É assim diz o Senhor, segundo a mensagem de membrana. Mas isso não foi a segunda vinda de Cristo. Isso não foi a segunda vinda, foi o último sinal antes da segunda vinda. Tudo aconteceu, agora só falta acontecer a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar aqui no nosso ensino aqui. Agora vamos ler aqui o 112. 112. 112 está escrito. 112 está aqui. Agora nós observamos aqui que Lucas no capítulo 17, versículo 30, que ele disse que nos últimos dias que o Filho do Homem se revelaria como ele fez pouco antes de Sodoma e Gomorra, e as mesmas condições existiriam. Ele falou sobre Moisés, e queriam, desculpe-me, não acerca de Moisés, mas acerca de Noé, como que o povo estava comendo, bebendo e assim por diante, casando e dando-se em casamento. Então ele chegou e ele disse, agora como foi nos dias de Ló, está vendo? De Ló, chegamos de Ló. Então, assim também será quando o Filho do Homem estiver sendo revelado. Agora observa, o Filho do Homem foi revelado para o grupo de Abraão como um homem. Essa é a revelação do Filho do Homem, não é nada diferente não. Ele revelou como um homem para Abraão. E nessa era a mesma coisa, revelou através de um homem outra vez. Elohim, Deus em carne humana. Como um homem, um profeta na forma de carne humana, um homem comum, com poeira em suas roupas. E Abraão o chamou Elohim. Nessa era outra vez foi Elohim. Agora Jesus prometeu aqui que nos últimos dias o Filho do Homem seria revelado novamente para aquele mesmo tipo de grupo. A semente real de Abraão. Pouco antes do fogo cair. Recorde, a igreja nunca recebeu mais testemunhas. Abraão e os outros não receberam. O filho prometido que eles estavam esperando foi trazido imediatamente após aquilo. E a igreja está esperando pelo filho prometido. Ele virá bem após os dias desse ministério. O filho prometido virá após o dia desse ministério. Ele será revelado dos céus. O filho prometido será revelado dos céus, irmãos. Não da terra. Da terra foi o Filho do Homem. Deus em carne humana revelando-se na terra. Mas o Filho prometido, a segunda vinda, será nas nuvens. Será revelado nas nuvens. E só a noiva verá ele nas nuvens. Na terceira vinda, sim. Na terceira vinda toda a terra o verá. Até aqueles que transpassaram, diz Apocalipse 1. Mas segunda vinda, só a noiva será arrebatada nas nuvens e verá Jesus, o Filho do Homem, ali nas nuvens, fisicamente ali nas nuvens. Agora, na terra, ele já revelou na terra como Filho do Homem, Deus em carne humana. Mas não foi a segunda vinda, foi o último sinal. E a igreja está esperando pelo Filho prometido. Ele virá bem após o dia desse ministério. Ele será revelado dos céus. Agora nós vemos isso claro demais. Isso tem que ser. Agora a única coisa que tem que ser é algo que pulsa, entra no homem. Deus vindica, ele diz, ele mostra que aquela é a coisa para acontecer. E que você vai... Amém? Então nós vemos isso claramente aqui revelado diante de nós, irmãos. Que não foi isso que se cumpriu. Não foi a segunda vinda de Cristo. Aquela nuvem de anjo ali não foi a segunda vinda de Cristo. Não foi, que ali foi uma manifestação, né? Foi ali a revelação dos selos. E não podemos dizer nem que aquilo foi a manifestação do Filho do Homem, porque a manifestação do Filho do Homem começou ali pelo ano de 1946, né? Quando começou o discernimento do irmão Branham.
Porque o Filho do Homem, esse ministério se identifica quando começa a discernir o coração das pessoas, como fez lá com Abraão, discernir o coração de Sara, ali era a manifestação do Filho do Homem. E também com Jesus ali, quando veio, discerniu o nome de Pedro, também discerniu aquela mulher do poço, vai seu marido, vem cá, não tem marido, dissesse bem não tem marido, porque o que tivesse já 5, esse um que está com você não é teu marido. Aí a mulher reconheceu que ele era um profeta. E o Filho do Homem, e o Messias virá também dessa forma. Eu sou quem falo contigo. Identificou para ela com esse sinal. Então esse é o sinal do Ministério do Filho do Homem. Esse sinal começou ali em 49, no Canadá, quando o Mano estava num culto ali, e Deus desceu e discerniu o coração das pessoas. Então esse ministério de Deus em carne humana começou ali em 49, mais ou menos ali. Né? Não em 63. 63 foi a revelação do selo, foi a terceira puxada do ministério do Mombrana, né? Começou ali e foi até 65, revelando todos os mistérios da palavra de Deus. E aqui no parágrafo 290 dessa mensagem, o único lugar provido por Deus, o Mombrana nos fala. Essa mensagem foi pregada em... O único lugar provido, 28 de novembro de 65, quase o finalzinho do ministério do Mombrana, o Mombrana fala assim: nós vemos uma coisa aqui, outra ali, chegando bem até esse tempo. Vemos a Escritura sendo vindicada, provada, exatamente como vemos isso, Senhor. A Ti com nossos próprios olhos, sendo manifestado. Algum dia haverá um arrebatamento e veremos a manifestação dessa palavra. Porque o Filho do Homem virá nas nuvens de glória, com seus santos anjos consigo, e seremos arrebatados para nos encontrarmos com Ele nos ares. Será então, nós ouvimos falar disso agora. Então veremos isso com nossos próprios olhos. Nós ouvimos falar que um dia ele vai vir nas nuvens. Mas um dia nós vamos ver isso com nossos próprios olhos. O Mombrana está falando que já viu isso. Se tivesse acontecido, ele teria que falar. Eu já vi isso ali, a nuvem de anjo ali. Aquilo foi o cumprimento dessa palavra. Como ele disse ali, hoje está cumprindo a Escritura, falando de Lucas 7,30. Ali ele falou, hoje cumpriu a Escritura. Mas isso aqui ele não falou. Ele falou que está no futuro, em 65. E o Mombrana ainda não tinha visto essa promessa cumprida. Você entendeu aqui? Senhor, a Ti com nossos próprios olhos sendo manifestado. Algum dia haverá um arrebatamento e veremos a manifestação dessa palavra. Vendo aqui? Pondo aqui no futuro. Algum dia haverá um arrebatamento e veremos a manifestação dessa palavra. Porque o Filho do Homem virá nas nuvens de glória com seus santos anjos consigo e seremos arrebatados para nos encontrarmos com Ele nos ares. Será então, nós ouvimos falar disso, agora então nós veremos isso com nossos próprios olhos. Então não se cumpriu, né, irmão? Está bem claro aqui que aquela nuvem de anjos não foi a segunda vinda de Cristo. Não foi o cumprimento da promessa do Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e glória. Não foi isto, como está também nessa mensagem aqui, a festa das trombetas. No parágrafo 294, Mombrana nos fala: o último sinal que Abraão, e nós somos a semente real de Abraão, a noiva, o último sinal que Abraão viu antes que o sinal prometido viesse, o filho prometido viesse, foi o quê? Deus na forma de um ser humano, que podia discernir os pensamentos das pessoas. Um homem, não uma dúzia, tá vendo? Não uma dúzia. O Filho do Homem se manifesta em uma carne humana, somente uma. O Mombrana não pode dizer que era ele essa carne humana. Por isso que ele falava seres humanos, carnes humanas. Mas não, ele falava carne humana, singular. Singular. Seres humanos, sim, ele usa essa frase algumas vezes. Porque ele não podia dizer que era ele, que era essa pessoa. Porque não é assim que um servo de Deus se identifica. Né? Mas é bem claro pelos sinais, né? Lógico, né? que foi Filho do Homem através do Mombrana. Através de ninguém mais será. Ele foi o último a ser manifestado nessa forma. Deus nessa forma do Filho do Homem. Né? Na terra em carne humana. Não vai ter outro ministério desse um. Né? Deus é perfeito em três. A primeira vez foi lá com Abraão, um corpo teofônico. A segunda foi o próprio Jesus encarnado, Deus encarnado na terra. E hoje através do nosso amado irmão William Brana. O filho prometido viesse. Deixa eu voltar um pouquinho. O último sinal que Abraão, e nós somos a semente real de Abraão, a noiva, o último sinal que Abraão viu antes que o sinal prometido viesse, o filho prometido viesse, foi o quê? Deus na forma de um homem, que podia discernir os pensamentos das pessoas. Um homem, não uma dúzia. Um homem, não importa quantos personificadores, eles tinham um, e ele discerniu os pensamentos que havia ali. O quê? E a próxima coisa que aconteceu, Abraão e Sara voltaram a ser um jovem e uma jovem, sabemos disso. Então somente um homem, esse foi o último sinal. E no parágrafo 300, continuando, o Mombrana fala: observe o que aconteceu imediatamente.
ela voltou a ser uma amável jovem, mostrando aí, retratando que vai fazer a semente real de Abraão, para receber o filho que foi prometido. Ela voltou a ser uma jovem. Então essa transformação é física, irmão. Antes de receber um filho prometido, nosso corpo terá que ser mudado na forma física, sermos jovens outra vez. Essa é a prova infalível que Jesus não voltou ainda, né? Porque para receber o filho prometido, nós temos que estar no novo corpo, fisicamente falando. Como está aqui? Ser uma jovem. Veja, eles desceram a Gerar, e o que aconteceu? Abimeleque, o rei, se apaixonou por ela. Disse, ela é bela e formosa. Ia casar-se com ela. Está vendo? Velha vovó. E todas aquelas belas jovens lá, vovó. Ela é formosa à vista. Então, estão vendo? Deus mudou seu corpo e os fez retornar. É um mistério que deve ser revelado agora, nesses dias, pelo Filho do Homem. Vejam, a mensagem do entardecer. Estão vendo? Retornaram. E esse foi o último sinal que eles viram. Foi o quê? Esse discernimento, antes da mudança do corpo vir. E antes que possamos receber o Filho, o que acontece? A trombeta de Deus soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Um novo corpo, e nós, os que ficarmos vivos, seremos mudados em um momento, num piscar de olhos, aleluia, e arrebatados juntamente encontrar o Senhor nos ares. O segredo foi dado a conhecer. Os selos estão abertos. Então aqui está falando bem claro, né, irmão? E antes que possamos receber o Filho, o que acontece? A trombeta de Deus soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Um novo corpo. E nós, o que ficarmos vivos, seremos mudados em um momento, num piscar de olhos, aleluia, e arrebatados juntamente, encontrar o Senhor nos ares. O segredo foi dado a conhecer. Os selos foram abertos. Né? Então, não encontraremos com ele nas nuvens. Isso é a segunda vinda de Cristo, nas nuvens. Isso aí não se cumpriu. O que cumpriu foi São Lucas 7,30. A manifestação do Filho do Homem na terra. Na terra. Agora, a segunda vinda não. A segunda vinda será nas nuvens e a noiva será arrebatada ao encontro dele. Né? Ao encontro dele. Temos ainda aqui algumas mensagens para ser lidas. Vamos ver se daremos conta ainda de lê-las. Vamos aqui, o pessoal usa muito essa escritura de o intervalo 25 para tentar fundamentar os seus dogmas, né? Que Cristo já voltou. Né? São o intervalo 25. Vamos aqui, já estamos quase no fim já, falta pouco, né? Para terminarmos esse estudo. O intervalo 25. Então vamos agora alinharmos essa escritura com as demais escrituras. Porque não podemos isolar nenhum parágrafo. Temos que alinhá-los com todos os parágrafos da mensagem. Agora recorde, o sétimo anjo estará sobre a terra no tempo de sua vinda. Assim como João estava pregando sua mensagem quando veio o Messias. João sabia que ele veria porque cabia a ele introduzi-lo. E sabemos pelas escrituras, ali em Malaquias, capítulo 4, que deve haver um semelhante a João, um Elias ao qual pode chegar a palavra de Deus. E ele deve revelar por meio do Espírito Santo todos os mistérios de Deus e restaurar a fé dos filhos, outra vez a fé dos pais apostólicos. Restaurar todos os mistérios sobre os quais tem conjecturado por todos esses anos denominacionais. Isso é o que nos diz a palavra. Eu unicamente sou responsável pelo que ele diz. Assim está escrito, é a verdade. Então está falando aqui que o sétimo anjo estará sobre a terra no tempo de sua vida, assim como João está pregando sua mensagem quando veio o Messias. Né? Como João. Né? Isso aqui já mostra, irmão, como João está. Jesus manifestou ali em carne humana, na forma do Filho do Homem para ele. E foi isso que aconteceu nessa última era também. Jesus manifestou em carne humana, como manifestou ali para João, na forma de carne humana, ali discernindo o coração das pessoas. Nessa última era também, Jesus se manifestou nessa forma, em carne humana, usando uma umbrana para isso, né? Usando uma umbrana para isso. Agora vamos ler também a mensagem Olhe Sempre para Jesus, no parágrafo 48. Essa mensagem foi pregada em 29 de dezembro de 63. Agora estamos mais perto do que isto, parece ser. Eu não sei quando,
mas é real, real, está perto. Eu posso estar construindo uma plataforma para alguém subir. Eu posso ser tirado antes desse tempo, eu não sei. E esse tempo pode ser na semana que vem, que o Espírito Santo virá e trará Jesus Cristo. Ele pode vir na semana que vem, ele pode vir mesmo esta noite. Eu não sei quando ele virá. Ele não diz isto, mas eu realmente creio que estamos tão perto que eu nunca morrerei de velhice, mesmo com 54 anos de idade. Eu nunca morrerei de velhice até que ele esteja aqui, a não ser que seja tirado por morto algo ou outro, morto de algum modo. Simplesmente a velhice